Olá, povo de Deus, tudo bem? Aqui é a Thalita Mello e hoje eu tô aqui para cumprir aquela promessa que eu fiz para vocês de gravar um vídeo aqui no meu canal com o tema O que é ser cristão. Vocês pensaram que eu não ia mais gravar, né, gente? Me desculpem, eu falei que ia ser em uma semana, mas acabou demorando um pouquinho mais. Mas o importante é que eu tô aqui hoje e hoje eu vou falar para vocês o que é ser cristão. Você pode me dizer, Thalita, todo mundo sabe o que é ser cristão. Isso é um tema que nem precisa ser comentado, nem precisa ser falado. Bom, não é isso que eu tenho reparado ultimamente. Porque assim, irmãos, infelizmente, isso é uma coisa que deve ser falado porque é uma verdade, mesmo sendo lamentável, nos nossos dias. Está muito difícil, principalmente para quem não conhece o Evangelho, quem não vive o Evangelho, saber o que é verdadeiro e o que é falso. Porque nós vivemos, por mais que nós façamos parte de um grupo de pessoas, assim como qualquer outro estilo ou qualquer outro grupo social, os cristãos parece que não fazem parte do mesmo grupo. Existem vários e vários tipos de igrejas. E assim, a gente fica meio perdido. Imagina quem não é crente, de saber quem nós somos, o que nós queremos, o que nós fazemos. Então eu estou aqui hoje para falar características básicas, para que independente da igreja, independente de onde você veja alguém, você saiba reconhecer quem é um cristão de verdade e quem não é um cristão de verdade. Bom, quando eu divulguei o anúncio desse vídeo, eu também postei um outro vídeo, um vídeo que explicava 3 comportamentos cristãos. O primeiro era das pessoas que são capazes de suportar tudo em nome do Evangelho, aquelas que passam perseguição. Nós vemos hoje em dia, infelizmente, existem muitos países em que pessoas estão morrendo por não deixarem de falar de Cristo, por defenderem realmente a sua fé cristã. E essas pessoas, em troca disso, de não fazerem o que eles querem, acabam morrendo. Mas esse realmente é um cristão de verdade. A Bíblia diz que muitos teriam que morrer em nome de Cristo, e benditos são esses que morrem em nome de Cristo, porque eles verão a Deus e com certeza vão ter um galardão muito grande por serem fiéis até o fim. Quantos de nós poderia ter essa mesma capacidade de aguentar todo esse sofrimento por amor a Deus e não negar a sua fé em Cristo Jesus? Eu realmente fico triste, mas fico feliz de ver que essas pessoas não deixaram a sua fé morrer, independente das consequências que elas poderiam passar por conta disso. Também falava esse vídeo sobre as pessoas que estão dispostas a tudo a ajudar o próximo, assim como aquele bom samaritano que a Bíblia cita, que passaram pessoas do templo, vários outros tipos de pessoas que até iam na igreja, né, que eram servos de Deus, e viram aquele homem caído na estrada e não fizeram nada por ele. Mas o samaritano, mesmo sendo um estrangeiro, se compadeceu daquele homem, cuidou das suas feridas e pagou para que realmente o dono da hospedaria cuidasse dele. Então isso é um exemplo de cristão que nós temos que resgatar, ajudar as pessoas, nos compadecermos por elas, que é aquilo que Jesus deixou, segundo o maior mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Nós vemos hoje um mundo onde as pessoas não têm amor mais. Como a Bíblia mesmo nos alertou, nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E nós vemos isso assim, com certeza, em nosso meio. E isso é uma coisa muito triste. Cadê o amor dos cristãos pelas almas? Cadê o amor dos cristãos pelas pessoas necessitadas? Infelizmente, o trabalho nas igrejas de caridade é muito restrito. Muitas igrejas não têm esse compromisso em ajudar as pessoas. E isso é uma base cristã, é uma das coisas mais importantes, um dos mandamentos, instruções mais importantes que Jesus deixou para que nós fizéssemos, porque isso demonstra em atitudes, em ações, não somente em palavras, o que é ser um cristão, o que é seguir o exemplo de Cristo. Mas o terceiro exemplo, infelizmente, é o que mais tem por aí, são aqueles que só frequentam a igreja. E só frequentar a igreja não é o suficiente. Eu acho que dos 3,
Esse é o único exemplo que não define um cristão, que define pior um cristão. Ir à igreja não significa que você faz parte do grupo daquelas pessoas que estão dentro da igreja. Nem todos que vão são cristãos de verdade. Muitos vão por religiosidade, por costume, por tradição, mas não vão por convicção. E é isso que Deus quer de cada um de nós. O cristão realmente tem convicção e dá exemplo. Algumas pessoas têm uma visão um tanto quanto errada quanto o que é ser cristão. E eles usam termos desse tipo. Ele é o irmão, ou ela é a irmã da igreja. Ela é de Jeová. Ele é o de Deus. Ela é santinha. O puro, a santa, o diferente. Não é bem assim, né? Sim, esses termos as pessoas infelizmente usam, são até um pouco preconceituosos e não definem realmente quem nós somos. Os crentes e os cristãos são pessoas que têm convicções muito fortes dentro de si. A primeira delas é que Deus é o único e verdadeiro e Ele foi o que criou todas as coisas. Criou a mim, criou a você. É tudo dele, por ele, para ele. Nós acreditamos que existe um só Deus e que Ele se comunica conosco principalmente através da sua palavra. Então o cristão, além de acreditar em um único Deus, o Deus que criou tudo, ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. O cristão acredita 100% na palavra de Deus. Tem gente que fala... eu até leio a Bíblia, tem os conselhos legais. Tipo, o Salmo 123 eu sempre leio. O Senhor é meu pastor, né? Nada me faltará. Oi? Não é bem assim. O cristão, ele tem um compromisso com a Bíblia. A Bíblia é o livro que ele mais lê. É o livro que guia a sua vida. Na verdade, é o nosso manual. O manual de todo cristão. E uma vida cristã tem que ser baseada nessa palavra. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas o mais importante e fundamental convicção para o cristão é a figura de Jesus Cristo, que é de onde vem esse termo cristão. Um cristão acredita que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus e que através dele, quando veio aqui para a terra e pagou o preço do pecado no nosso lugar, ele nos reconciliou novamente com o Pai. E ele é o único intercessor entre nós e Deus, porque ele esteve no nosso lugar e pagou o nosso preço. E Deus, assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele nos ressuscitou para uma nova vida. Então, o cristão, ele tem essas convicções dentro de si. E além disso, ele quer passar essas mensagens para as outras pessoas. Aí tem gente que também fala: esses crentes querem meter goela abaixo da sociedade, as suas convicções, a sua religião. Não é bem isso. Eu vou explicar, vou dar um exemplo. O evangelho é tido como uma boa notícia. E o que acontece quando a gente sabe de uma notícia boa? A gente fica quietinho? Legal. Não, a gente não consegue ficar calado. A gente espalha, a gente compartilha essa notícia maravilhosa, que é a salvação, o caminho que conduz ao céu. E nós queremos falar para quem? Para as pessoas que nós amamos, nossos entes queridos, os nossos amigos. Não vejo hora de contar pra minha mãe, vou contar pro meu namorado. Vou mandar um WhatsApp pras minhas amigas pra falar essa notícia maravilhosa. Mas infelizmente, por que nós não temos esse interesse, essa vontade, essa alegria de compartilhar a verdade, a mensagem de Cristo? Tá faltando essa vontade, esse desejo, esse amor por compartilhar a palavra de Deus. E Jesus Cristo disse que nós seríamos pescadores de homens, ou seja, o evangelho tem que ser compartilhado, tem que ser evangelizado, tem que ser ministrado por nós que temos essas convicções, que acreditamos nessas verdades. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É bem verdade que nem todos nasceram e são chamados, são escolhidos para ser missionários, pregadores ou cantores, mas o cristão tem esse compromisso de dar o testemunho do evangelho,
E isso é o mais importante. Além de acreditar em todas essas coisas, o cristão tem que ter uma vida separada para Deus, baseada na palavra de Deus. O cristão diz não ao pecado e diz sim àquilo que Jesus, aquilo que Deus ensina na sua palavra. Ele jamais vai fazer algo, mesmo que seja bom para si próprio, seja agradável para sua carne, aquilo que desagrada a Deus. Então hoje eu compartilho essa mensagem com vocês como um incentivo. Fale do amor de Cristo, porque essa é a missão que Ele deixou para cada um de nós. Quantas pessoas estão por aí e não sabem dessa boa nova? E mais do que isso, seja a diferença que você quer ver, seja a luz do mundo, sal da terra. Faça jus à palavra de Deus, a palavra que você prega, para que as pessoas sintam desejo também de servir a esse Deus que você e eu servimos. Um grande beijo, até a próxima, fiquem com Deus.